Final de temporada. Nos últimos dias, Rick, juntamente com seus sobrinhos e o historiador de Oak Island, Doug Crowell, estiveram no centro de Portugal para investigar numerosos locais que já serviram como fortalezas para os Cavaleiros Templários, no século XII. Assim também como seus descendentes do século XIV, a Ordem de Cristo. Orientados pelo pesquisador Corjan Moll e pelo historiador templário João Fiandeiro, eles viram inúmeras esculturas que batiam com as supostamente encontradas em artefatos históricos de Oak Island, como por exemplo, na pedra com as escritas e também na pedra HO. Uma estrada de paralelepípedos e um caminho estranhamente semelhante aos descobertos há 2 anos no pântano em forma de triângulo. E até mesmo um misterioso poço maçônico que tem as dimensões exatas do Poço do Tesouro original no Poço do Dinheiro. Agora, ao passo em que a equipe está trabalhando para concluir sua 5ª e grande escavação nesse ano na área do Poço do Dinheiro, em um local que previamente foi identificado grandes concentrações de metais preciosos. Rick e Alex se juntaram a Marty Lagina e Craig Tester e o resto da equipe na esperança de fazer a descoberta final antes de que eles devam interromper suas atividades de busca até que chegue a próxima primavera. Na semana anterior, Marty e os outros membros da equipe começaram a investigar uma coisa misteriosa enterrada no lote 15, estendendo-se para fora do pântano da Estrada de Pedra, a mesma que fora encontrada pelo Alex e seu primo David Fournette, utilizando um radar de penetração de solo no início deste outono. Incrivelmente, eles começaram a descobrir um caminho de paralelepípedos semelhante ao que foi desenterrado há 2 anos, que corria ao longo da fronteira do pântano. Então, novamente, eles vão para o local do lote 15 e começam a ver o caminho novo de pedra encontrado. Rick Lagina acredita que este caminho de pedra que se estende da estrada de pedra do pântano pode corresponder ao exato projeto que ele vira em Portugal. Mas, será que ele está correto? E se sim, isso poderia oferecer mais potenciais provas de que os membros portugueses da Ordem dos Templários talvez possam realmente estar conectados ao mistério de Oak Island? Então, eles perguntam para o Lair Niven qual seria o próximo passo, ali naquela área do novo caminho. Lair responde que existe muito trabalho para retirar toda a camada de terra da área. Rick acrescenta que eles devem passar um detector de metal por toda a região. Mais tarde, naquela manhã, ao passo em que o arqueólogo Lair Niven realizava uma análise preliminar na área antes que a equipe continuasse passando o detector de metais na busca de pistas, na área do Poço do Dinheiro, os membros da equipe de Oak Island estão monitorando a escavação do Poço B4C. Localizado a apenas 1,5 metros no norte do Poço C1, B4C atingirá em breve a profundidade de aproximadamente 27,5 metros no chamado Grupo C1, onde no início do ano a equipe não apenas encontrou evidências de túneis de madeira do século XV, mas também detectaram altos traços de prata e ouro. Isso levou eles a especularem que eles encontraram a área do original Poço do Dinheiro, ou talvez o túnel que possa levar para uma câmara do tesouro avulsa. Eles estão lá olhando a escavação a todo vapor e esperando que na próxima leva de terra tenha novas pistas sobre o tesouro. De repente, eles percebem que existe um grande pedaço de madeira vindo. Todos ficam animados vendo aquilo e ficam gritando que talvez seja um túnel. Chegam perto para ver aquela tora de madeira que possui 5,5 polegadas, o bastante para ajudar a sustentar um túnel. E além disso, ela parece ter sido feita à mão, mas madeira cortada à mão, encontrada a cerca de 27,5 metros de profundidade no poço B4C, na mesma profundidade em que a equipe recuperou madeira que datava do início do século XV? Seria possível que a equipe finalmente tenha interceptado o túnel que pode estar conectado ao cofre do tesouro do original Poço do Dinheiro? Eles então aproveitam e começam a passar o detector de metal, e logo começam a ouvir os bips e encontram algo. É um prendedor de ferro, o que oferece ainda mais evidência de um possível túnel de madeira. Rick Lagina chega no local e logo vão mostrando para ele a madeira e dizendo para ele que não parece que foi usado serra de madeira circular, mas sim as manuais mais antigas.
Como um método de construção, o uso de serras manuais operadas datam do início do século XIII. Como a maioria das atividades de busca a partir do século XIX empregavam serra mecanizada, isso poderia significar que a equipe encontrou trabalhos construídos antes da descoberta do Poço do Dinheiro? Se sim, a equipe poderia estar perto de uma descoberta muito valiosa? Mais terra continua chegando e eles continuam olhando e começam a encontrar mais madeira ainda. E um pregão bem antigo que parece ser dos anos 1700. Eles ficam felizes olhando para aquele prego. Uma nova leva de terra está chegando e eles ainda mais empolgados para ver o que os espera. Porém, infelizmente parece que não encontram mais nada. O que pode sugerir que se aquilo era um túnel, então eles já passaram por ele. A escavação continua e eles passam de 40 metros, quando os dentes da escavadeira enfim quebram. Mas eles entendem que existe ainda uma chance muito pequena de ter algo numa profundidade maior que essa. Embora o time esteja sem tempo para realizar mais escavações na terra do Poço do Dinheiro, o fato é que todos os 5 enormes poços de aço que eles cavaram nos meses anteriores oferecem evidências de que o lendário tesouro que as pessoas procuram por mais de 2 séculos ainda está enterrado em algum lugar abaixo. A pergunta que fica é: o que será necessário para Rick, Marty, Craig e a equipe para finalmente recuperar o tesouro? Dois dias depois, todos estão na sala de guerra se reunindo por videochamada com Gary, Doug Schouten, Max Howard e Kim Lawrence da Idean Technology, com sede em Vancouver, Colômbia Britânica e Canadá. Eles estão lá porque eles trouxeram a possibilidade de tirar imagens do subsolo de Oak Island e de toda a área do Poço do Dinheiro. Eles utilizam uma técnica de muons. A tomografia de muons é uma tecnologia de ponta de varredura usada na indústria de mineração, que mede partículas atmosféricas subatômicas conhecidas como muons, à medida em que penetram na superfície da Terra. Ao colocar dispositivos especializados de detecção de muons no subsolo, uma imagem tridimensional é capturada, exibindo anomalias específicas do subsolo, como túneis, buracos e objetos grandes. Em 2017, a tomografia de muons foi utilizada para identificar uma câmara anteriormente desconhecida nas profundezas na Grande Pirâmide de Gizé, no Cairo, Egito. Eles perguntaram se eles poderiam utilizar essa tecnologia para ver se encontrariam um bloco de ouro na ilha, e eles responderam que sim, mas existe um problema. Essa técnica leva em torno de 7 meses para dar certo. Logo após a reunião com a equipe da Idean Technologies, Rick e Marty Lagina se juntaram no lote 18, no sul do Poço do Dinheiro, onde eles estão ansiosos para começar os preparativos para uma das varreduras de superfície mais promissoras já realizadas para resolver o mistério de Oak Island, a varredura utilizando os muons. Como a equipe da Irving Equipment levará vários dias para desmontar seus equipamentos na área do Poço do Dinheiro, para iniciar a operação de tomografia de muons, Rick, Marty e Craig recrutaram a Choice Sonic Drilling para colocar um poço perto do chamado Poço da Costa Sul. Aqui, eles esperam localizar um túnel que seu falecido parceiro Dan Blankenship acreditava que poderia estar conectado ao original Poço do Tesouro. Mais tarde, naquele mesmo dia, Marty Lagina, juntamente com seus parceiros de negócio Craig Tester e Gary Drayton, encontram-se no centro de pesquisa com o especialista em ferro Carmen Legg para ouvir sobre suas análises da ponta de ferro recentemente descobertos a quase 30 metros de profundidade no eixo B4C. Após uma olhada, Carmen diz que parece ser uma broca, possivelmente utilizada para perfurar rochas ou fazer buracos, ou seja, para um processo de escavação. E ele também conclui que é bem antiga. Todos ficam animados com as novas descobertas. Só para lembrar, há mais de 2 anos atrás, enquanto investigavam no lote 21, que já foi propriedade do maçom Daniel McGuinness, um dos homens que originalmente descobriu o Poço do Dinheiro em 1795. Rick Lagina, Gary e Dan Hansky descobriram 2 pesadas peças de moldes de ferro, ou ferramentas de afiação de perfuratrizes, que Carmen acredita poder datar de meados do século XV. Seria possível que esta broca encontrada no eixo B4C poderia oferecer mais evidências de que a equipe estava a um passo de distância de encontrar o lendário tesouro? Eles ficam super animados e entendem que faz sentido continuarem pesquisando sobre os artefatos encontrados. Agradecem ao Carmen e se despedem.
Mais tarde, ainda naquela tarde, Marty, Gary e o agrimensor Steve Guptill retornaram ao lote 15 para buscar mais por pistas potencialmente importantes ao longo do misterioso caminho de pedras entre o Poço do Dinheiro e o pântano. E eles começam a procurar por todo o lote, utilizando o detector de metal e marcando as áreas com bandeiras. Após um pouco de pesquisa, o sensor começa a apitar. Eles desenterram algo e começam a gritar eufóricos. E parece que eles encontraram um pedaço de ferradura. Mas ferradura? A ilha não parece oferecer um local favorável para a lavoura. Será que estariam utilizando animais grandes para carregar alguma coisa? Há mais de um ano atrás, enquanto investigavam a estrada de pedras no pântano, a equipe encontrou pedaços do século XIV de barris de madeira e parafusos de anel de ferro, oferecendo evidências de cargas sendo transportadas do pântano para algum lugar da ilha. Seria possível que a equipe tenha descoberto o caminho utilizado nesta operação? E se sim, poderia provar estar levando ao poço original do Poço do Dinheiro? Três dias depois, após a saída dos representantes da Irving Equipment e da Rock Equipment, Marty Lagina chega à área do Poço do Dinheiro e ao passo em que a equipe da Choice Drilling começou a realizar as perfurações para as próximas operações de tomografia e varredura de muons. Mais tarde, no mesmo dia, eles se encontram na sala de guerra. A equipe se junta para fazer um balanço do que foi realizado no ano e tudo o que passaram juntos no trabalho para resolver o mistério de Oak Island. Na mesa estão todos os achados e pistas do ano e eles relembram sobre todas as descobertas que eles descobriram. Somando todas as descobertas, eles chegam a um número impressionante de cerca de 1000 descobertas. E, apesar de vários achados, ainda muita coisa deve ser descoberta para enfim resolver o mistério de Oak Island. Eles então devem fazer a difícil escolha de escolher qual será o próximo passo para focar nesse final de temporada e na próxima temporada. Rick fala que o pântano é muito importante e que deveriam focar lá, pois para ele lá existem ainda muitas respostas. Durante o ano anterior, nenhuma outra localização em Oak Island provou conter mais pistas e evidências de trabalhos feitos pelo homem anterior à descoberta do Poço do Dinheiro do que o pântano em forma de triângulo. Perto da fronteira do sul no pântano, além de uma série de estacas potencialmente datadas de mais de 4 séculos, a equipe desenterrou vários artefatos de madeira que se acredita terem vindo de antigos veleiros. Enquanto alguns eram datados por carbono como sendo do final do século XVII, uma seção de tábuas de convés possivelmente poderia remontar a mais de 1000 anos antes. No entanto, depois que a equipe descobriu um misterioso caminho de pedras perto da estrada de pedra no canto sudoeste, o arqueólogo Lair Niven descobriu cerâmica indígena Mi'kmaq, que desencadeou uma resposta imprevista e chocante do governo, que impediu que eles continuassem com as escavações. Eles entendem que o caminho de pedras é muito importante, mas estão sendo barrados pela burocracia do governo. Eles conversam mais sobre essas burocracias e parecem não ter uma solução por hora e todos ficam tristes. Eles dizem temer que na próxima temporada a proibição continue existindo, porém, alguns lembram sobre uma colaboração do ministro. No início do ano, o Departamento Governamental de Cultura e Patrimônio restringiu as atividades de busca da equipe no pântano. Billy Gerhardt conseguiu uma reunião com o recém-eleito primeiro-ministro da Nova Escócia, Tim Houston, e sua esposa Carol, para visitar Oak Island. E, embora não tenham sido feitas garantias sobre o levantamento de quaisquer restrições que foram impostas na agenda de busca da equipe, o Premier e a Sra. Houston ofereceram apoio para a missão e reconheceram como isso impacta positivamente a província da Nova Escócia. Eles continuam conversando sobre outros potenciais locais para focar no próximo ano. Os lotes, por exemplo, sempre mostraram várias descobertas. Também falam que acreditam que a varredura utilizando muons possa de fato colocar o X no mapa e mostrar o local do tesouro. Os irmãos Lagina fazem um belo discurso e agradecem a toda a equipe pelo trabalho conduzido até então. E eles decidem que apesar das dificuldades não vão desistir e vão continuar na próxima temporada. Quando eram apenas meninos, Rick e Marty Lagina sonharam com um lendário tesouro enterrado no Poço do Dinheiro em Oak Island. Agora, como homens adultos,
O fato de tantos pesquisadores capazes de terem tentado por mais de 2 séculos inspirou os irmãos a se arriscarem. E agora, depois de mais de uma década de incansável trabalho com a ajuda de sua dedicada equipe, eles não apenas provaram que o mistério de Oak Island é mais profundo do que qualquer um jamais imaginou ser possível, mas também de que estão mais perto do que qualquer um que veio antes deles, de finalmente recuperar o tesouro.